Esta é a Samantha, minha melhor amiga. Agora, ela se parece com o Robinson Crusoe, quando esse morava em uma ilha deserta. Ela tem cabelos sujos e roupas rasgadas. Infelizmente, é culpa minha que ela esteja nesse estado. Mas vamos voltar ao começo. A Samantha e eu somos amigas desde o colégio e sempre tivemos um bom relacionamento. Ela parecia ter uma bateria que nunca se esgotava, pois nunca ficava quieta e estava constantemente em movimento. Além disso, era incrivelmente bonita e metade de todos os caras da escola e da faculdade eram apaixonados por ela. Eu sempre gostei de estar perto da Samantha, porque, como consequência, também recebia muita atenção. Porém, não era um relacionamento unilateral. A Samantha me valorizava e dizia que todos esses caras não valiam nem a metade de mim. Infelizmente, a vida dela mudou muito. E, portanto, a minha também. Um fotógrafo ofereceu a Samantha a chance de participar de uma sessão de fotos especial. Ela se produziu com um vestido de noite chique e fomos para um prédio abandonado. Era uma ideia bem interessante e as fotos ficaram muito legais, mas a Samantha quis tirar uma foto no telhado. Ela foi para a beirada e fez algumas poses realmente perigosas. De repente, perdeu o equilíbrio e caiu. Por alguns segundos, o fotógrafo e eu ficamos completamente em choque. Então, corremos para baixo. Graças a Deus, o prédio não era alto e ela não tinha quebrado nada. Mas ela bateu a cabeça com muita força e teve que ser levada para o hospital. Os médicos fizeram todos os exames necessários. Bom, a Samantha teve muita sorte, pois sofreu apenas uma concussão. Quer dizer, ela poderia ter quebrado todos os ossos do seu corpo ou até morrido. Os médicos receitaram alguns remédios e mandaram ela ficar em repouso. Por alguns dias, eu estive bastante tempo com a Samantha para ajudá-la nas tarefas domésticas enquanto ela estava se recuperando. Tudo parecia estar bem. Porém, depois de um tempo, ela começou a perceber que sua visão estava se deteriorando. Eu fiquei com muito medo e literalmente a arrastei para o médico. Seu diagnóstico foi decepcionante. Havia algo errado com seus nervos ópticos, então ela precisava de cirurgia. Mas o fato é que ela se recusou categoricamente. Ela estava com muito medo e ninguém conseguiu convencê-la a fazer a cirurgia, mesmo sob a ameaça de perda total da visão. E isso logo aconteceu. A Samantha usou óculos por semanas e se sentia bem, mas em uma certa manhã ela estava no banho e não viu que o chão estava molhado. Então escorregou e caiu, e bateu a cabeça outra vez. Ela conseguiu me ligar e pedir ajuda. Eu corri o mais rápido que pude e a levei ao hospital novamente, mas a lesão já era irreversível. Nos sentamos juntas na enfermaria e choramos. Naquele dia, a minha amiga perdeu completamente a visão. A Samantha não tinha família, então só eu poderia ajudá-la. E a partir daquele momento, me mudei para a casa dela e passei a ajudá-la em tudo. Foi incrivelmente difícil. Ela literalmente teve que aprender a viver de outra maneira e adquirir novas habilidades para viver neste mundo. Caminhar era um desafio. E esqueça a leitura, o alfabeto para cegos foi especialmente difícil para ela e ela simplesmente desistia, pois ficava frustrada ao tentar aprender. Ela acabou por cair em uma depressão profunda e saía do quarto apenas 2 vezes por dia para comer. No resto do tempo, ela ficava ali deitada e ouvindo música. Eu quase sempre ouvia um choro suave. Também não foi fácil para mim, pois muitas responsabilidades caíram sobre os meus ombros. Eu cuidava da casa, limpava, cozinhava, ajudava a Samantha a se vestir e muito mais. Fiquei muito triste ao ver a minha amiga murchando como uma flor e me sentia culpada por isso. Se eu tivesse sido mais persistente, poderia tê-la convencido de enfrentar a cirurgia e tudo estaria bem. Então, eu constantemente procurava maneiras de animá-la, até que uma vez decidi que um pouco de atenção masculina poderia lhe dar uma carga positiva. Aí, a registrei em um site de namoro e começamos a procurar pretendentes. Sim, ela podia ter perdido a visão, mas ainda era uma garota muito bonita, e os caras quase imediatamente começaram a nos atacar com suas candidaturas. Um deles escreveu uma longa carta na qual dizia que, apesar da Samantha não enxergar, ainda poderia ver seu mundo interior, e ele realmente queria abrir esse mundo para ela. Foi tão fofo! Aquele nos conquistou e marcamos um dia para o encontro. Na manhã seguinte, começamos os preparativos. Levei a minha amiga ao shopping, compramos um lindo vestido, fizemos um novo penteado e maquiagem profissional. Uau! Ela estava literalmente de arrasar corações. Esse cara não teria chance. Mais tarde, eu a levei ao restaurante e a sentei. Claro, eu não ia estar no encontro deles, só tinha que esperar pelo pretendente dela para não ficar preocupada com ela.
Mas quando o Jake chegou e disse olá, percebi que ele era muito diferente da foto. Era verdadeiramente outra pessoa. Ele usava uma camisa amarrotada e tinha cabelos oleosos. Parecia que tinha acabado de acordar e vir correndo. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a Samantha o cumprimentou graciosamente e sorriu lindamente. Naquele momento, percebi que se a decepcionasse agora, ela nunca mais sairia de casa. Então, desejei uma boa noite para os dois e fui embora. 2 horas depois, a Samantha me ligou e me pediu para buscá-la. E quando ela entrou no carro, sua alegria não tinha limites. Ela descreveu o quanto achou ele legal. Ele a ouviu, a entendeu e a tratou como se ela não tivesse problemas, tanto que até se esqueceu de todas as coisas ruins durante aquelas 2 horas. Claro, eu não queria estragar a sua noite e contar a verdade sobre o Jake, porque eu não via a Samantha feliz há muito tempo. Então, quando ela começou a me questionar sobre a sua aparência, eu descrevi o Jake como um belo homem loiro e com uma leve barba por fazer, que aumentava sua beleza. Eu não deveria ter feito isso, porque na cabeça dela era o namorado perfeito. Ela estava apaixonada por ele. Eu não podia me permitir destruir sua ilusão, pois naquele momento esse cara era sua única alegria. Então, decidi continuar mentindo. Claro, isso não iria durar muito. Uma vez ou outra, eu ajudei a Samantha a se vestir e a se maquiar para o encontro. Às vezes a levava a um café, e esse canalha chegava parecendo um rato sarnento. Acho que ele percebeu que eu não queria incomodar a minha amiga e que não estava dizendo a verdade, então ele começou a tirar vantagem disso. Uma vez, eu o levei para uma conversa séria. Eu queria que ele parasse de namorá-la, porque ele não era digno dela. Mas ele apenas riu na minha cara e disse que a Samantha era cega e que deveríamos agradecer que ele estivesse disposto a ter um relacionamento com ela. Então, ele me disse para não ousar arruinar o relacionamento deles ou que eu me arrependeria. Não podia continuar assim. E naquela noite, minha paciência acabou. Liguei para a Samantha umas 20 vezes, mas ela não respondeu. E quando ela finalmente pegou o telefone, a surpresa foi enorme. Ela me pediu para buscá-la na casa dele. Isso significa que ele a levou para a casa dele. Que canalha imundo! Cheguei ao endereço certo e a casa do Jake me deixou em choque. Era uma espécie de galpão com janelas fechadas e um telhado de má qualidade. Eu rapidamente peguei a Samantha e contei tudo para ela no carro. Mas ela reagiu com severidade. Ela parecia estar esperando que eu dissesse algo assim. O Jake disse a ela que eu estava de olho nele e até o convidei para tomar um café algumas vezes. Então, aquilo que eu estava dizendo sobre o namorado dela, ela entendeu como uma tentativa de afastá-los. Ela estava tão apaixonada por ele que simplesmente não quis me ouvir. Mas o pior de tudo, ela disse que não poderíamos mais morar juntas depois disso e que eu não era mais sua amiga. Naquela noite, arrumei minhas coisas e voltei para a casa dos meus pais. Droga, agora ela estava completamente à mercê do Jake. A partir desse momento, ela quase não quis falar comigo. Mas eu ainda ligava para ela todos os dias porque estava preocupada. E toda vez eu só recebia uma resposta curta de que ela estava bem e que o Jake a estava ajudando com tudo. Mas isso era exatamente o que mais me preocupava, porque ele poderia transformá-la em uma pessoa como ele. E cerca de 1 mês depois, me aproximei novamente. A Samantha não atendeu o telefone por 3 dias e depois desligou. Depois de mais um dia de espera, decidi ir vê-la. E eu tomei a decisão certa. Fiquei na porta da casa dela, bati por alguns minutos, mas ninguém abriu. Andei ao redor da casa e vi que a janela do quarto estava aberta, então entrei. Fui imediatamente atacada por um cheiro desagradável. Quando olhei em volta, sabia o que estava acontecendo. A casa estava em um estado lastimável. Havia lixo por toda parte, garrafas, caixas de pizza e uma enorme mancha de vinho no tapete. Então, eu vi o Jake no sofá, cercado por todo o lixo. Eu o acordei gritando e perguntei onde estava a Samantha, mas ele disse que ela deveria estar no quarto. Percebi que algo de ruim estava acontecendo e que ela estava em algum lugar da cidade sozinha. Então, liguei imediatamente para a polícia e eles começaram a procurá-la. Algumas horas depois, recebi uma ligação dizendo que a haviam encontrado. Corri para a delegacia e finalmente a vi. Deus, o que havia acontecido com ela? Ela estava vestindo roupas sujas e seus cabelos pareciam mais como palha. Obviamente, essa foi a má influência daquele maldito Jake. Eu imediatamente corri para abraçá-la. E a Samantha se mostrou feliz por finalmente ouvir uma voz familiar. Como você pode imaginar, ela começou a perceber que o namorado a estava usando e começaram a brigar frequentemente. Alguns dias atrás, depois de outra briga, ele pegou o telefone dela.
por isso não atendia minhas ligações. E naquela noite, ela saiu pela janela e tentou encontrar alguém para pedir ajuda. Mas à noite, ela não conseguia encontrar ninguém e, em meio ao pânico, se perdeu. Pedi desculpas a ela por ter mentido. Se eu tivesse dito a verdade, ela não teria que passar por esse terrível desafio. Espero que nosso relacionamento volte ao normal. Nunca mais farei isso com algum amigo meu. Obrigada pela atenção, pessoal. O que você teria feito no meu lugar? Deixe uma resposta nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos.